12, 33 a 37. Vamos juntos ler? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer? Diga dizer, falar, verbalizar boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Diga fala, verbaliza a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra, diga palavra, ociosa que os homens disserem, fala disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado. Diga palavras. E por tuas palavras, diga palavras, serás condenado. Provérbios 25, 11, evangelista Jefferson. Vamos juntos, 1, 2, 3. Palavra. Estamos trabalhando com a importância da doutrina da mordomia, e já falamos aqui vários tipos de mordomia. Mordomia da oportunidade, mordomia da fidelidade, mordomia da influência, mordomia do pensamento. Foi um caldo terça-feira passada, não foi? Mordomia do pensamento, deu o que pensar. Não foi o que falar, não, deu o que pensar. Pensa no que você está pensando. Para de pensar, né? Deu o que pensar, mordomia do pensamento. Hoje a mordomia da palavra. Há uma frase que diz assim: fala para que eu te veja. Somos vistos, conhecidos, analisados, pesados, sim, pelo que nós falamos. Somos honrados, considerados, tratados, amados, elogiados e até mesmo reconhecidos pelo que falamos. Então temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo com o que falamos. É muito sério. Ou acabamos de aumentar o crédito, ou de acabar com todo o crédito que ainda restava, dependendo do que a gente falar. E ainda mais, dependendo do nível de liderança, vai pesando ainda mais o que falar. Muitas vezes uma pessoa bem comum, sem nenhuma influência, sem nenhum poder de liderança, fala, mas a palavra não tem peso, não tem crédito, não tem volume. Mas a mesma palavra dita por um líder pode trazer um transtorno, pode trazer uma confusão. A voz, meus irmãos, é a expressividade da alma. É isto mesmo, a voz é a expressividade da alma. O que a Bíblia disse? Disse que a boca fala do que o coração, do que a alma está cheia, do que os pensamentos estão cheios. E um auditório exige de mim, exige de você que fala, que é pregador, que é ensinador, que é professor, que é mestre. Um auditório exige, vocês estão exigindo, e vocês são exigentes, não resta dúvida, vocês são exigentes. Todo ouvinte é exigente. Então a gente tem que ter o que falar, tem que ter conteúdo, tem que ter segurança, tem que ter voz, tem que ter, porque um auditório exige de nós apresentação, postura, conhecimento, convicção, sim, influência. É bem verdade que tem dia que não flui. Hoje vai fluir, porque o som está maravilhoso, Márcio, glória a Deus. Mas o som faz parte de 50% ou mais da fluência.
Se o som estiver ruim aqui, as palavras não fluem, não saem, não aparece, tropeça. Você fica procurando as palavras e as outras não terminaram ainda. E aí para você falar a outra. Então o som, eu até gosto de dizer que uma boa parte da unção está no som. Ninguém merece um som ruim. Se lá na sua igreja, pastor dirigente, se o seu som é uma taboca rachada, é uma caixa furada, pelo amor de Deus, dá um jeito de levar o Márcio Rocha lá, Claudeclay, para direcionar essas caixas. Tem congregação que eu vou chegando e já vou lá arrumando o som, vou alinhando as caixas. Dá licença, posso mexer? Posso. Mexo. Aí passa uns dias, eu volto lá, as caixas estão do mesmo jeito de novo. Lá no Pastor Lindomar eu estive lá um dia, arrumei as caixas, testei, pronto, cola aí, põe Heraldite. Voltei lá uns 6 meses depois, o sonoplasta chegou: pastor, tá bom o som? Tá ótimo, porque eu não mexi nas caixas. Não foi, pastor Lindomar? Tá do jeito que o senhor colocou. Gente, eu vou chegando aqui em cima, eu sei se tem som ou se não tem som. Eu sei se as caixas estão ligadas ou não estão ligadas, se está bom ou se não está bom. Eu não entendo nada de som, mas eu quero me ouvir. Se vocês não estão me ouvindo, o problema é do sonoplasta. Mas eu quero primeiro me ouvir, para que haja fluência, para que possa fluir. Então o auditório exige também entusiasmo. Já pensou eu aqui, bem que, nossa, o que você veio fazer aqui, para ouvir uma pessoa assim? Olha, eu não sei, mas não era eu para falar, mas pediram para falar. Eu não tenho muito o que falar não, mas eu vou falar umas coisinhas aqui. Ah não, pelo amor de Deus, não estudei não, mas é o Espírito Santo mesmo que dá, né? Santo Pai, complicado, né? Entusiasmo, tem que ser emoção para valer, né, pastor Ademir? Tem que ser Armazém Paraíba, né? Tem que ter emoção, tem que ser Coca-Cola mesmo, tem que ter emoção para valer. Oi? Não, ninguém merece ouvir uma pessoa que está precisando só de enterrar, já está morto, sem vida, sem entusiasmo, sem... Não, pelo amor de Deus. Seriedade, o auditório exige seriedade, criatividade, sim, gesticulação. Eu não sou muito bom de gesticulação, mas eu mexo, eu não fico, né? Nós usamos aqui essa tribuna por 20 e tantos anos, e era uma tribuna com... Está até lá em Aliança, lá eu tirei foto dela, com um microfone aqui fixo. Então você não podia sair, você não podia movimentar. E eu agora não consigo falar e tal. Meu Deus do céu. E também cansa vocês, né? Cansa vocês ficar acompanhando eu. O pescoço começa a doer. Então, eu sou meio estático, mas gesticulação não pode ser também... Tem que dar uma mexidinha, trocar o microfone, fazer alguma coisa, né? Senão vocês dormem também, né? Honestidade, naturalidade, pontualidade. Cadê o pregador? Cadê o pastor? Cadê quem vai dirigir o culto? Meu Deus, quem é? Mata todo mundo do cansaço. Pontualidade. E acima de tudo, seriedade nas palavras e ações. Seriedade nas palavras e ações. As palavras, elas têm que bater, tem que andar junto, tem que ser coesa com as ações, com as atitudes, com o comportamento, com a vida, com o proceder. Falar uma coisa e não viver, todo mundo descobre. Ninguém consegue ser ator, atriz, ou usar uma máscara a vida toda, usar um fingimento, uma hipocrisia, uma vida toda. Você consegue por um tempo, mas logo você se revela, você descuida, né? Baixa a guarda, e você passa a ser o que realmente é. E aí todo mundo descobre, mas ele fala e faz outra coisa completamente. Então tem que estar coeso. Dentro aí da comunicação verbal, já que a mordomia da palavra, qualquer homem pode falar com autenticidade,
mas com ordem, prudência, comedimento, poucos conseguem. Eu admiro muito, como eu admiro quem não usa esboço. Tem uns que não usam esboço e sabe pregar em cima do texto. Irmão, mas a coisa que é mais fácil do mundo é pregar sem um esboço. Porque você prega de Gênesis a Apocalipse. Você está falando aqui, lembra de um versículo, prega em cima dele, lembra de outra palavra de um versículo, já começa a falar, dá tiro para todo lado, aí o povo vai embora, e o que você aprendeu? Nada. Nada. A palavra tem que ter o início, tem que ter o meio, tem que ter o fim. Vocês hoje estão ouvindo sobre mordomia da palavra. Eu não vou fugir disso, eu não posso fugir disso. Eu falei sobre mordomia do pensamento, não fugi disso. Mordomia da fidelidade, da influência, da oportunidade, foi aquilo que vocês ouviram. Tem pessoas que prega a Bíblia toda num dia só. Começa de Gênesis e termina em Apocalipse. Mas não teve alguma coisa que ficou, que prendeu, que segura, né? Então, palavra e estilo, dentro da palavra e estilo, se conhece ou sem conhecer a força das palavras, é impossível conhecer os homens. Os homens usam a maior força que têm, que são as suas palavras, discurso. Hoje mesmo, lá no Congresso, foi aprovado medidas lá, e usaram palavras fortes. Não posso repetir, posso ser preso. Eles não vão ser presos, mas eu posso ser, né? Tem misericórdia, Senhor, força da palavra. Então seria impossível, meus irmãos, encontrar palavras mais claras e mais contundentes para expressar o valor da responsabilidade das nossas palavras, porque teremos que dar conta de todas elas. E Jesus disse 5 verdades fundamentais sobre o valor da palavra humana. Primeira verdade, diz que a palavra brota no coração, antes de ser pronunciada pela boca. Antes de eu falar, de eu verbalizar. Vocês lembram sobre a mordomia do pensamento? 300 milésimo de segundo. Pensa num segundo, divide ele por 300. É o tempo que gasta de percurso, de sair do pensamento, do coração, e eu pronunciar. 300 milésimo de segundo. Um segundo dividido por 300. É o tempo que gasta para pensar e a boca falar. Então, antes da boca falar, o coração, a alma, o pensamento, a intenção, a memória, as emoções, o querer, a vontade, o decidir, é um conjunto, fala. 300 milésimo de segundo. Então, a palavra brota no coração antes de ser pronunciada pela boca. A palavra reflete o que está no coração, ou bem ou mal. Então, conhece-se uma pessoa pelo que ele fala. Fala para que eu te veja. Guarda isto, fala para que eu te veja. Segundo, não é possível purificar as palavras antes do coração. Se eu quero palavras puras, se eu preciso pronunciar, verbalizar, dizer palavras puras, o meu coração tem que estar puro. Tem que ter pureza no coração. Terceiro, deve haver absoluta coerência entre a palavra e a vida. Conduta, proceder, andar, obras, feitos, realizações, criações, projetos, propósitos, tem que estar de acordo com a palavra. Tem pessoas que consertam o mundo,
pelo amor de Deus, mas só falando. Não tem vida para consertar o mundo, não tem proceder para consertar o mundo, não tem testemunho para consertar o mundo, só tem gogó. Já viu falar gogó? Não, só tem gogó. Demagogia, demagogia pura. Ei, 4, cada pessoa é responsável pelas palavras que fala, tanto quanto pelos atos que pratica. Você será aprovado ou reprovado, elogiado ou criticado, ganhar simpatia ou perder completamente. Então, nós somos responsáveis pelas palavras que falamos. Não podemos sair falando, primeiro, sem conhecimento de causa. Eu ouvi falar, opa, perigo, muito perigoso. Eu ouvi falar, mas quem te falou? Não sei, alguém, não, é mentira, ele está inventando. Toda vez que uma pessoa diz, eu ouvi falar, mas quem foi? Não, nem sei mais quem foi, é mentira, é ele que está inventando. Não ouviu de ninguém, é coisa dele, do coração dele, quer falar e dizendo que o povo está falando. Eu ouvi falar, rapaz, que bom que você ouviu falar, me fala quem foi. Não sei, eu esqueci quem foi que me falou. É mentira, é ele que está falando. Fica querendo jogar a culpa nos outros. Hipócrita, fingido, né? Fala, não fica querendo jogar a culpa nas pessoas. O povo, não, é você o povo. A igreja, não, a igreja é você, unicamente, uma única pessoa diz que é a igreja. É você mesmo. Eu não caio nessa onda. O povo, não, o povo é quem está falando, e quem está falando é você. Aí quem que é então quem que é o povo? Não, eu ouvi falar, mas nem lembro mais. Aperta para você ver. Se ele não joga a culpa em ninguém, não dá nome aos boi, o boi é ele mesmo. Pode jogar para as piranhas? Não tem o boi de piranha? Vai passar uma boiada no rio, cheio de piranhas. Aí você pega o boi magro, o boi que manca, o boi doente, o boi que não está comendo, e joga ele na frente, as piranhas caem em cima e você atravessa a boiada. Então joga esse boi para as piranhas. 4, já falei. 5, as nossas palavras serão as evidências pelas quais seremos julgados no dia do juízo. Pense nisso. Meu Deus, pensei que era só os atos, as obras, os feitos, os pecados não confessados, não arrependidos. Não, as nossas palavras serão as evidências pelas quais seremos julgados no dia do juízo. Cuidado, mas muito cuidado. Você é mordomo, inclusive das palavras. Você representa um Senhor e tem que representar muito bem. O texto que nós lemos fala que pelo fruto se conhece a árvore. E no contexto aí significa, pelas palavras que uma pessoa fala, pode-se saber o que está no seu coração. Fala para que eu te veja. Te ouvindo, eu sei se você está feliz, está alegre, está realizado, se você é leal, se você é fiel, se você é amigo, se você é inimigo, se você é boi de piranha. Certo? É só falar. O que um psicólogo faz, pastor Filesmon? Ouvir. No final, que bom então. Terminou o seu horário, vai com Deus. Sai curado. Aí vai pontuando, vai analisando. Ei, é como se Jesus estivesse dizendo: tenha uma vida pura, para que as palavras que vocês pronunciam sejam palavras puras. Tenha um coração sincero,
para que as palavras que saem das suas bocas sejam palavras sinceras. Nossas palavras só serão boas, de boa qualidade e dar bons frutos, se o nosso coração for dominado pelas qualidades do caráter de Jesus. Por isso nós precisamos muito de Bíblia, de ouvir Bíblia, de ler Bíblia, de orar a Bíblia. A palavra de oração mais poderosa que existe é a palavra de oração que você ora a palavra de Deus. Porque o poder não está na minha palavra, o poder está na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então na sua oração, ora a palavra. Mas para orar a palavra, você tem que ter versículos memorizados, guardados no coração, para você, dentro da sua oração, recitar a palavra. Aí você vai ver o efeito disto, o resultado disto, as bênçãos que virão, a resolução dos problemas, quando você ora a palavra. As palavras são os sinais que expressam conceitos. Aqui entra etimologia, né? Entra aí, uma mesma palavra pode ter vários significados. Pé de quê, pastor Baltazar? Pé inchado, pé rachado, pé de mesa, pé de mandioca, pé de batata, e vai indo, meu Deus do céu, tem que saber que tipo de pé que é, né? E assim por diante, pé da fruta. Então o mesmo conceito pode ser expresso por mais de uma palavra. As palavras, irmãos, expressam o nosso pensamento. As palavras expressam os nossos sentimentos. As palavras expressam os nossos desejos. As palavras expressam as nossas decisões e revelam a nossa personalidade. Fala para que eu te veja. É te ouvindo, é você falando, é numa roda, é conversando, é que você vai ser revelado. Dá para saber o conteúdo, dá para saber o que você lê, dá para saber o que você fala nas rodinhas, dá para saber o nível de amizade, quem são as suas amizades, se são boas ou ruins quando você fala. A gente não vai sair por aí falando quem é você, revelando você. Não, nós não estamos aqui para ficar apontando defeitos. Espero que Jesus conserte cada um de nós. Eu espero que dê tempo para que haja transformação em cada um de nós. Mas é isso aí que é revelado pelas palavras, né? Revela a nossa personalidade, revela a nossa cultura. Quer ver? Uai, não revelou uma cultura aqui? Mineiro, né? Outra cultura, gente, e assim por diante, mesmo. É do carioca, do paraense, né? E lá eles não falam de forma nenhuma direita, né? É o contrário da esquerda, para poder chiar. Vira lá, você vai assim, tal, lá você vira o contrário da esquerda, que é para a direita, né? Quem sabe muito bem isso aí, meu amor, e a Maria Félix, um dia que foi no Rio de Janeiro, mas as duas voltaram chiando. Sabe o que eu esqueci? 30 anos atrás, 35 anos atrás, vocês duas só a graça. Passou uns 3 meses aí conversando com essa cultura do carioca. E isso há 30 e tantos anos atrás. É assim que funciona. Dependendo do sotaque, você já sabe de onde é a pessoa. Exemplo. Aqui nós temos, de acordo com a conotação, a voz, ou da expressão gráfica, você sabe como que eu estou. De vez em quando, igual alguns dias atrás aí, muitos, né?
Inclusive o pastor Gessé. Nossa, o pastor Baltazar estava bravo, né, pastor Gessé? Pela expressão. Exemplo: procura apresentar-te aprovado. Ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Dependendo da força que eu der, da ênfase que eu der aqui em uma das palavras, você vai medir. Você sabe como é que estou. Eu me revelo. Quanto mais nervoso, quanto mais preocupado, quanto mais problema, mais lento eu falo. Devagar eu falo, mais comedido. Eu mudo o ritmo, porque eu sei que eu estou alterado. Se eu for deixar essa alteração vir para a voz, eu não sei se alguns param em pé, né? Porque a voz é uma metralhadora. Não sei quantos irão cair. Então, quanto mais preocupado, problema para resolver numa reunião, uma coisa está arrochado, mais calmo, mais tranquilo, mais espaço entre as palavras. Porque se eu deixar sair o que está de dentro para fora, misericórdia, aí é perigoso. Então a fala humana é, além do mais, um fator social, um meio de comunicação entre pessoas. Quando nós estamos numa roda social, de amizade, de família, o que nós mais fazemos? Falar. E parece que não tem coisa melhor do que falar dos outros. O assunto é bom, né? Não acaba nunca. Falar sobre as pessoas, não das pessoas. Se for para falar os defeitos, os problemas, esquece. Fala sobre as pessoas, sempre lembrando os pontos bons, positivos, que edificam, que ajudam, né? Tem pessoas que de vez em quando a gente, não, pera aí, pode enterrar logo, porque já está morta. Do jeito que você está falando aí, você já matou. As palavras matam, não é isto? Misericórdia. Veja então, meus irmãos, que como expressão da natureza social do ser humano, criado à imagem de Deus, pois o Deus que se revela a nós é um Deus que fala, ao contrário, sim, dos deuses de barro que têm boca, mas não falam. Não é assim que a Bíblia diz? Tem boca, mas não fala. Então Jesus é o padrão, Jesus é o modelo perfeito do valor significativo da palavra. Se fosse Jesus, ele falaria sim, estaria falando isto, falando sobre isto, comentando isto. Em teus passos, o que faria Jesus? Já leu esse livro? Meu Deus. Tudo que você for fazer ou falar, Jesus falaria, Jesus faria, comportaria assim. E isso traz um equilíbrio muito grande. Veja aqui, por isso seus discípulos dizem: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ei, os guardas que o sacerdote mandou para prendê-lo, olha o que disseram: nunca homem algum falou como este homem. É a fala. Como devem ser as nossas palavras? Como devem ser as nossas palavras? Primeiro, nossas palavras devem ser verdadeiras. Verdadeiras. Cada palavra que pronunciamos deve corresponder ao seu legítimo significado. Sim deve ser sim, não deve ser não. Tem palavras com uma dupla significância, interpretação, entendimento dúbio. O que mesmo que ele queria dizer? Literal? Figurado? Fala, né?
Isaías proclama: ai dos que ao mal chama bem, e ao bem mal, quem põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Isaías 5:20. Olha quão fortes são estas palavras do profeta. Que tragédia, né, meus irmãos, quando a palavra que pronunciamos esconde, em vez de revelar. Em vez de revelar o nosso pensamento, a nossa intenção, o nosso querer. Então aquilo que nós falamos tem que ser bem claro, bem definido, bem legível, né? Não podemos dizer algo diferente da realidade. Então o cristão deve ser conhecido pela veracidade da sua palavra. Quem falou? O irmão fulano. Pronto. Se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Quem falou foi o irmão fulano. Esquece. A palavra dele não tem peso nenhum, não tem validade nenhum. Ele nem lembra do que fala. Nem lembra do que fala, porque fala tantas asneiras, fala tanta besteiras, fala tanta mentira, que quem mente não lembra que mentiu e não lembra o que falou na mentira. Aí tem que contar outra mentira para cobrir aquela mentira, e outra mentira para cobrir aquela mentira, e vai só aumentando as mentiras. Misericórdia. Se ele diz que é doce, se diz que é amargo, é amargo. Então muitas vezes ouvimos falar de mentira comercial, de mentira caridosa, mas isto não existe. Quando achamos que a mentira é necessária em certos casos, automaticamente estamos achando que a mentira é possível em todos os casos. Exemplo: qual a diferença do pecador em roubar R$1 e roubar 1 milhão? É ladrão do mesmo jeito, é taxado do mesmo jeito, é classificado do mesmo jeito. Não há um grau de pecado para aquele que rouba só R$1 ou para aquele que rouba 1 milhão. O pecado é o mesmo. Roubou, tirou daquilo que não é dele, levou aquilo que não é dele, carregou aquilo que não é dele, apropriou daquilo que não é dele, seja R$1 ou seja 1 milhão. Da mesma forma é a mentira. Não, só é uma mentirinha para me escapar. Não. Quem conta uma mentirinha, conta uma mentirona. Aí quem conta uma mentira, conta uma mentirona para cobrir a mentira, e outra mentira maior para cobrir a mentirona, e vai indo. E aí, se Jesus vive em nós, e a nossa palavra tem que ser verdadeira. Quem é que conhece o pai da mentira? O pai de toda mentira? Nós já sabemos quem é. Quer ver quem é? João 8,44. Misericórdia. Vamos ler junto, forte, sem olhar para nenhum lado, hein? 1, 2, 3. Por Pai, e quereis dizer os desejos do vosso Pai. Sem comentários. Segundo, como devem ser as nossas palavras? 2, as nossas palavras devem ser úteis, deve produzir bons resultados: salvação, paz, segurança, bênção, alegria. Nossas palavras têm que produzir isto, deve advertir com sinceridade para o bem. Tão errado quando dizer uma palavra que leve para o mal, é silenciar quando uma palavra pode levar para o bem. Se você tem uma palavra, já recebeu a direção, já tem a experiência, já passou por esse caminho, já aprendeu nas dificuldades, e vê que alguém vai entrar por esse caminho, aí, socorre-o, chama-o, diga: olha, por esse caminho eu já trilhei, vem aqui, ouça-me, eu tenho uma palavra para falar,
para você, como mordomo de Cristo que sou. Eu vou usar aqui a mordomia da palavra. Então a palavra mais útil e abençoada que podemos dizer é aquela que toca o coração do pecador. O pecador está querendo nos ouvir. O pecador está esperando a cada um de nós para ouvir uma palavra de salvação, de perdão. Todo pecador tem medo do inferno, tem medo, e está esperando uma palavra para entregar a Jesus. E esta é a palavra que dá resultado na terra e no céu, a palavra que você pronuncia, que você fala a respeito de Jesus para o pecador. Fala ao pecador, chama ele, vem cá, eu tenho uma palavra para você, uma palavra de Deus. Todo mundo quer ouvir uma palavra de Deus, todo mundo, até o ateu. O ateu diz que é ateu porque não tem, quer chamar a atenção, mas deixa o negócio arrochar para você ver, o carro capotar, na 8ª capota ele disse: me salva, meu Deus. Entendeu como? Não existe ateu. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por mais que você queira expulsar Deus, eliminar Deus, rejeitar Deus, Ele está lá, na consciência. É uma autoridade divina, a consciência. Na hora do aperto você vai dizer: meu Deus! Funciona assim. Então a palavra que leva uma alma a Cristo é a palavra de vida eterna. E cada crente, cada cristão, cada discípulo deve ser fiel mordomo da palavra, especialmente em levar pessoas a Cristo. Diga amém. Como devem ser as nossas palavras? 3. Nossas palavras devem ser oportunas, como maçãs de ouro em salvas de pratas. É a palavra dita a seu tempo. Podemos dizer a palavra certa na hora errada. Isso não é uma boa mordomia da palavra. Não, a verdade tem que ser dita. Tem, concordo que a verdade tem que ser dita, mas na hora certa. Eu já disse aqui, vou repetir: o meu amor tem coisa que ela espera 1 ano para falar comigo. Ela espera 1 ano. Amor, mas isso aconteceu 1 ano atrás. Pois é, mas hoje surgiu a oportunidade de eu falar. É uma verdade, ela precisava de falar, mas ela esperou 1 ano. Não, é a verdade, eu vou falar. Espera aí, calma, é o momento? É a hora certa? Essa verdade que você está querendo dizer é para a pessoa certa? Você vai dizer uma verdade que não é para a pessoa certa, não vai ter efeito nenhum. A verdade tem que ser dita na hora certa para a pessoa certa, que precisa ouvir. Então, além de ser verdadeira e útil, a palavra do cristão deve ser oportuna. Não, eu sou assim mesmo. Pois, você espalha em vez de ajuntar. Não, eu sou muito verdadeiro. Que bom que você é verdadeiro, mas é tolo. Porque tem que ter um momento oportuno para você aplicar esta verdade que você se arraiga, se agarra, que está arraigado em você, que está agarrado em você. Então é preciso saber se a pessoa está preparada para ouvir o que vamos dizer-lhe. Tem pessoas que precisam chegar a uma maturidade para ouvir o que você tem para falar. Isso é mordomia da palavra. Pega uma pessoa despreparada, uma pessoa imatura, uma pessoa com problema psicológico, uma pessoa com cansaço mental, uma pessoa com princípio de depressão ou já depressiva, uma pessoa oprimida, e você vai com a... Abra a sepultura, mata. Da mesma forma quando muitos vão visitar no hospital, não é assim? Nossa, conheço 10 pessoas que morreram com essa doença. Você é a 11ª? Não, pelo amor de Deus, né? Por que você não passou na funerária primeiro? Pagou lá as custas.
Que fé, hein? Que esperança. Aí você começa a fazer a lista: meu pai, minha mãe, meu tio e minha prima teve essa mesma doença e morreram. Ah, meu vizinho também morreu assim. Não, não visita não, pelo amor de Deus. Quando você for visitar, libere uma palavra de fé. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, para a tua glória, cura, tira desse leito. É assim que é a oração sábia. A oração ao Pai, em nome de Jesus, segundo a vontade dele, para a glória dele. Se não for para a glória dele, não há motivo para responder a oração nenhuma. Muitas vezes é melhor guardar silêncio e esperar a melhor ocasião para dizer uma palavra, ainda que necessária e verdadeira, mas espera a ocasião. Espero que você nunca caia na mão do meu amor. Ela não esquece, parece que ela tem até um caderninho. Mas você não esqueceu disso? Não. Aí eu não lembro. Não, mas eu vou fazer você lembrar. Faz eu lembrar, misericórdia. Mas no momento certo. Por outro lado, meus irmãos, precisamos ser sábios, para não deixar passar a hora certa de dizermos uma palavra certa. Se passou da hora também, acabou. Então você tem que estar alerta, tem que ter a sensibilidade do Espírito, tem que aproveitar a oportunidade, a ocasião. É agora. Eu estava esperando por 10 anos esse momento. Chegou o momento de eu falar. Se passar, agora vai ter que esperar mais 20. Talvez você não tenha outra oportunidade para falar. Vale um amém? Por que você não me disse isso naquela ocasião? Muitas vezes acontece, né? Essa cobrança pode ser uma punhalada na nossa consciência. Se você tivesse me dito, se você tivesse me falado, se você tivesse me alertado, se você tivesse me avisado, eu não tinha caído nesta armadilha. Aí você que não falou fica com a consciência pesada. Eu podia ter falado e não falei, eu podia ter avisado e não avisei, eu podia ter salvado e não salvei. Então, o momento oportuno. Como podemos ser sábios para dizermos a palavra certa, na hora certa, a resposta certa? Quando nós formos lá para a catedral, a partir de agosto, nosso culto vai terminar 9h30, porque nós vamos ter participação das congregações, saudação dos nossos pastores, louvores, 2 louvores com todas as congregações, né? Então nós vamos ter um tempo maior ali, de louvor e de palavras. Então o nosso culto vai de 7h30 às 9h30, que é o normal. A vida toda foi assim. Devido à pandemia, a gente encurtou, voltou e não voltamos para o horário certo. Como podemos ser sábios para dizermos palavra certa na hora certa para a pessoa certa? Primeiro, em primeiro lugar, devemos estar continuamente submissos ao Espírito Santo, sem comentar. Segundo, devemos pedir objetivamente a Deus que nos dê sabedoria. Terceiro, procure aprender com a prática. Tenha humildade para reconhecer quando errar. Quando dizer a alguém uma palavra e depois perceber que não deveria ter dita, ou se deixar de dizer algo que deveria ter sido dito, peça perdão, tenha humildade. Arrepender e pedir perdão é uma das melhores e mais rápidas maneiras de adquirir sabedoria para viver e para aprender a manejar a palavra. Ponto 4 fala sobre as nossas palavras devem glorificar a Deus. A palavra do homem pode mudar o destino das nações na terra, mas as palavras de Deus mudam o destino do homem na eternidade. Guarda isto. Guarda isto. Para que as nossas palavras sejam verdadeiras, úteis, sempre oportunas e glorifiquem a Deus, devemos seguir um roteiro de procedimento. Primeiro, ler devocionalmente a palavra de Deus, guardá-la no coração, praticar os seus ensinos, sem comentário. 2, deixar que o Espírito de Deus conduza as nossas palavras continuamente. Terceiro, reconhecer que Deus é o Senhor e dono dos nossos lábios. Coloca Colossenses 3, 16 e 17.
a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra, diga palavras, ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja agradável, sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Fique em pé, por favor. Pastor Cláudio, vem aqui fazer a apresentação. Deixa eu dizer algumas frases aqui sobre palavras. Não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Na presença dos outros, guarde a sua língua. Em solidão, guarde os seus pensamentos. Senhor, torna as minhas palavras graciosas e ternas, pois talvez amanhã eu precise engoli-las. Tem que engolir a palavra, hein? Nada é mais aberto por engano do que a boca. Vai guardando aí. Há duas ciências que toda pessoa deve aprender: a ciência da palavra, falar, pronunciar, verbalizar, e é a mais fácil de todas, a ciência do silêncio. Silêncio. Pensa na coisa mais difícil sobre a face da terra, é ficar em silêncio. Isso, louvor, pode vir. Ficar em silêncio. O que está no poço do seu coração subirá para o balde da sua boca. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito, não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Forte. Um coração santificado é melhor do que uma língua de prata. De todos os membros do corpo, não há nenhum tão útil a Satanás como a língua. Se não tivermos cuidado, nós trabalhamos muito mais para o diabo do que para Deus com a nossa fala. Existem aqueles que têm um espírito crítico. Eu oro pedindo misericórdia por aqueles que têm um espírito crítico. É terrível. É o homem carnal. Conhecemos os metais pelo som que produzem, e os homens por aquilo que falam. Preste atenção. Não há nada mais escorregadio ou descontrolado do que a língua. Durante uma vida longa, muitas vezes precisei engolir minhas palavras e descobri que essa dieta é muito nutritiva. Pense em tudo que for falar, mas não fale tudo o que pensar. Lembra da mordomia do pensamento? Existe perdão para os pecados de pensamento? Não. Precisa de purificação. Purifica os meus pensamentos. Pensar é um fato, não é um ato. Então você precisa de purificar os pensamentos. Então pense em tudo que for falar, mas não fale tudo o que pensar. Pode dar errado. Pode dar errado. Se eu falar o que é falso, preciso responder por aquilo. Se falar a verdade, ela responderá por mim. Fale a verdade. Pronto. É ruim ter maus pensamentos. Pior ainda é expressá-los. Uma língua afiada é a única ferramenta de corte que fica mais afiada à medida que é usada. Dificilmente discernimos um tolo quando está em silêncio. Só podemos julgá-lo adequadamente quando ele está falando. Nossa, pensei que ele era mais sábio. Quando fala para que eu te veja. Línguas afiadas sempre têm como afiar outras línguas. Benditos são os que não têm nada a dizer, nem podem ser convencidos a dizer.
A maioria dos pecados de um homem está em suas palavras. Não esqueça esta. A maioria dos pecados de um homem está em suas palavras. Falou, pecou. Pode ter resultados terríveis. Se você pensar 2 vezes antes de falar, uma vez, falará 2 vezes melhor. As palavras são o conteúdo da mente. Palavras são boas apenas quando são melhores do que o silêncio. Se não tem uma palavra boa, cala. Fique em silêncio. A língua de alguns homens morde mais do que os seus dentes. Qualquer coisa que mova o coração, agita a língua. Não é assim? As línguas malignas são foles do diabo. Como Cristo pode estar no coração quando o diabo tomou posse da língua? Diga misericórdia. Senhor meu Deus e meu Pai, oramos a Ti, Senhor, e te pedimos por misericórdia, sim. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Que possamos, ó Pai, ter cuidados com as nossas palavras. Que possamos ter o coração cheio de coisas boas. Nosso coração possa estar cheio da Tua palavra, de Bíblia, de oração, de generosidade, de amor às almas, de amor a Deus, de amor ao próximo, para que a nossa boca possa falar daquilo que está cheio o nosso coração. Encha, Senhor, os nossos corações de coisas boas, e perdoa, Senhor, as palavras malditas, palavras torpes, palavras que não poderiam serem ditas, e foram ditas, e que estão causando males. Perdoa-nos. Perdoa, Senhor, os males que já provocamos pelo falar, pelo verbalizar. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Declara isso aí.